Graças e paz, irmãos. Irmãos, eu quero conclamá-los a, como igreja, estarmos todos imbuídos, estarmos todos comprometidos com essa campanha. Qual jejum Deus determinou para o irmão? Porque eu acredito que isso é algo particular. O conceito é de que você abra mão de algo que é importante para você durante esse tempo, que a campanha propõe, 40 dias, e que você use esse tempo que você utilizava fazendo determinada coisa para estar em oração. Esse é o jejum, não é restrito a somente a alimentação. Embora, se você conseguir, eu garanto que suas taxas e seu físico vão agradecer também. Mas nessa semana, irmãos, nós estamos iniciando a terceira semana e ela nos traz a temática de as condições para o avivamento. A gente já viu o que é avivamento, a gente já viu o porquê, se é ou não importante estarmos passando por um processo de avivamento. E aqui, a partir dessa semana, a partir de hoje, nas suas leituras amanhã, você vai ver algumas condições e o autor destacou 6 condições e eu não queria que você se atesse somente a essas 6 condições, mas ele nos traz 6 para que sirvam de ponto de reflexão, ponto de início. E eu queria que você olhasse para mim nesse momento. A primeira coisa que eu queria que você soubesse é que Deus, ele não se encaixa numa caixinha. Ele não está preso a uma caixinha. Deus, ele é muito mais amplo do que qualquer regra que a gente possa criar. Ele é muito mais amplo do que qualquer ritual que possamos tentar reproduzir para que algo aconteça. Amém, irmãos? Deus, ele é muito mais amplo do que o meu conceito, do que o seu conceito sobre ele mesmo. Porque o nosso conceito, ele depende do nosso relacionamento com Deus, que vai gerar, a partir desse relacionamento, experiências com Deus. Então, não se limite ao seu conceito atual sobre Deus. Busque cada vez mais conhecer a Deus, e essa busca, ela começa com a primeira condição, que é a de humilhação. Que para a nossa cultura é uma palavra muito forte, que muitas vezes a gente só vê o lado negativo da questão da humilhação. Mas o que a palavra de Deus nos quer trazer é que a gente precisa realmente reconhecer que nós não somos nada. Irmãos, durante essa campanha, Deus vai, a partir do Espírito Santo, a partir da leitura da sua palavra, a partir dos textos que vão ser ministrados, das palavras que vão ser ministradas, dos louvores que foram ministrados no culto, ele vai querer nos dizer que, se por um acaso você ainda tem algum resquício de altivez, algum resquício de achar que você merece alguma coisa da parte de Deus, que isso seja lançado por terra no nome de Jesus. O primeiro passo, a primeira condição para que realmente possamos viver um avivamento, para que realmente possamos viver um renovo da parte de Deus, é que eu e você possamos reconhecer que nós não somos nada. Provérbios capítulo 11, verso 2. Eu quero ler o segundo texto, que diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece quem? Os arrogantes. Esse está em Salmo 138, verso 6. E o Provérbios 11, 2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Precisamos deixar de lado toda a altivez. Humilhação, irmãos, é a afirmação da nossa incapacidade e do reconhecimento que nós dependemos de Deus. Você tem ainda essa percepção de que você depende de Deus? Ou você acha que depende do seu emprego? Ou você acha que depende daquele seu planejamento financeiro?
Ou você acha que depende de métodos para melhorar a sua saúde e ter uma longevidade maior e melhor? Você ainda depende de Deus? Porque somente aqueles que têm um coração realmente contrito, somente aqueles que realmente se humilham na presença de Deus, o texto em Mateus diz que eles serão exaltados. Porque Jesus, ele foi obediente até o fim, até a morte, morte de cruz. Hoje, o nome dele é o maior de todos os nomes. Porque ele se humilhou e deixou que a sua vontade fosse vencida pela vontade de Deus. E aí uma reflexão para nós: quando foi a última vez que você fez algo que não queria, mas que entendeu que era a vontade de Deus para a sua vida? Porque, irmãos, eu ouso desafiar aquele que diga que 100% de suas ações são 100% da vontade de Deus. Qual foi a última vez que você deixou a sua vontade de lado e você realmente se humilhou, que você realmente se quebrantou, que você realmente teve a consciência de que se dependesse daquilo que está em sua mente, que se dependesse daquilo que passa pelo coração de cada um de nós, que se dependesse daquilo que sai da nossa boca, nós não teríamos direito à misericórdia de Deus, que é renovada a cada manhã. Você tem consciência disso? Você tem consciência que a sua salvação não é por aquilo que seus pais fizeram, não é porque você nasceu na igreja, não é porque você está na igreja e não quer mais sair dela, mas é pela graça derramada sobre as nossas vidas? Irmãos, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos entender que lá no livro de Salmos, capítulo 51, de onde foi extraído a nossa leitura que lemos, lá o salmista entendeu, irmãos, que não adiantava fazer sacrifícios, levantar altares, mas que o verdadeiro sacrifício, ou aquilo que importava realmente a Deus, era um coração contrito, era um coração humilhado, era o reconhecimento, irmãos, de que nós precisamos de Deus. E que sem Ele, nada somos. E que sem Ele não adianta nada que nós fazemos, mas somente pela graça de Deus por sobre as nossas vidas. O autor destaca que homens quebrantados são mais fáceis de ser moldados. Cada vez que nós nos colocamos e ficamos firmes, resistindo à vontade de Deus, resistindo ao agir de Deus sobre as nossas vidas, nós deixamos de aproveitar aquilo que Deus quer para nós, nós deixamos de ser canais de bênçãos para a vida das pessoas. Quando há avivamento na igreja, quando há avivamento na comunidade dos santos, há confissão de pecados. Qual foi a última vez que você confessou pecados? Aqui na igreja não temos um confessionário, não temos alguém que vai ter sigilo absoluto. Mas qual foi a última vez que entre até você e Deus, você reconheceu que você é pecador, você reconheceu que naquele dia você fez algo que desagradou a Deus, e você confessou esse algo a Deus? Irmão, se você não fez isso hoje, faça. Porque aquele que acha que não tem pecado, está errado. Faz de Deus mentiroso. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, a gente começa a viver realmente o objetivo da nossa vida, que é a nossa santificação, que é querer ser cada vez mais parecidos com Cristo. E isso começa primeiro com o reconhecimento de que eu dependo de Deus. Eu me humilho diante de Deus para que Ele me restaure, para que Ele derrame a sua graça sobre mim. Mas para que eu me humilhe,
essa humilhação não é somente para que você seja rebaixado, mas é que a partir desse reconhecimento da dependência de Deus, a gente vá para a segunda condição, que é a gente se arrepender, realmente se arrepender daquilo que nós estamos fazendo, daquele pecado que nós estamos cometendo. Irmãos, a palavra para aquilo que desagrada a Deus não é erro, não é queda, é pecado. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Arrependam-se. Lucas capítulo 15, verso 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. 2 Timóteo capítulo 2, versos 22 e 25 diz assim: deve corrigir com mansimão os que lhe se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Arrependam-se, porque o reino está próximo. Foi a mensagem de João Batista. Arrependam-se e crede no Evangelho, é a mensagem dos apóstolos, essa é a nossa mensagem. Precisamos nos arrepender. E arrependimento, os irmãos já estão cansados de saber, não é remorso. Arrependimento não é somente reconhecer que errei. Sabe por quê, irmãos? Nós hoje estamos acostumados a querer pagar pelo nosso erro. Assim acontece com a nossa vida cristã, irmãos. Sabe, antigamente, nos primórdios da igreja, tinha um negócio chamado disciplina. Hoje não está muito em voga essa questão da disciplina, porque perdeu-se ao longo do tempo a sua funcionalidade. Mas a primeira coisa era a seguinte: no nosso coração hoje, não estamos preocupados porque erramos, mas estamos preocupados com a consequência desse erro. Quando, na verdade, quando a gente se humilha na presença de Deus e que a gente reconhece que tem pecado, a gente precisa se arrepender. Porque se Deus for cobrar a dívida sobre o pecado, sabe qual é? Inferno. Você pode pagar essa? Eu não posso. É por isso que Cristo, pela graça, veio para tomar o nosso lugar. E a Bíblia diz que Ele rasgou o escrito de dívida. Porque somente a morte de um justo aplacaria a ira de Deus. Do contrário, eu e você seríamos merecedores da ira de Deus sobre a nossa vida. Então, irmãos, não fique se preocupando com o custo do seu pecado. Porque o primeiro custo é Deus encobrir o seu rosto, de acordo com a palavra dele, para que ele não consiga lhe abençoar. Mas a culpa não é dele. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é gracioso. Mas se eu e você vivermos em pecado, os nossos pecados encobrirão a face de Deus. E ele não conseguirá, entre aspas, nos encontrar para que possamos ser abençoados. A primeira coisa que nós devemos nos arrepender é o nosso pecado. O arrependimento, ele precede a confissão. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados e nos purificar de toda, mas para Deus sendo fiel e justo e nos purificar do pecado e de toda injustiça, nós precisamos fazer o quê? Confessar. Nós precisamos saber nos humilharmos na dependência de Deus e nos arrependermos do nosso pecado. E aí voltaremos a ter um relacionamento aberto com Deus. Irmãos, quando nós entendemos a seriedade que é estarmos separados de Deus, nós passaremos a nos arrepender, nós passaremos a deixar
os chamados pecados de estimação que nós temos. E a gente vai começar a constatar a nossa situação de miséria frente a Deus. Por conta do nosso reconhecimento, mas mais uma vez eu destaco, o objetivo de Deus não é que você arque, ou não é que você fique prostrado e humilhado. O objetivo de Deus é que a partir desse entendimento, você possa deixar e que você possa voltar a ter um relacionamento com Deus. A segunda coisa que nós devemos nos arrepender é da nossa frieza espiritual. Agora imagine, irmãos, quando nós começarmos a deixar de lado a nossa frieza. Frieza aqui traduzida por tradicionalismo, traduzida por religiosidade. Quando a gente se humilha na presença de Deus, a gente reconhece o nosso pecado, a gente abandona o nosso pecado, automaticamente a gente começa a viver os planos de Deus para a nossa vida. E os planos de Deus para a nossa vida não é uma vida de marasmo, mas é uma vida de alegria. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância significa que você vai transbordar de Deus para a vida das pessoas que estão ao seu redor. O reino de Deus não é apenas um conceito na nossa mente. O reino de Deus é algo que precisa ser vivido. E ele é vivido quando abandonamos, quando nos arrependemos da nossa frieza espiritual. Quando abandonamos os nossos pecados, quando abandonamos a nossa frieza espiritual, automaticamente abandonamos a nossa vontade e passamos a viver a vontade de Deus. Porque não há lugar melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Alguns, infelizmente, não vivem. Lucas capítulo 6, verso 46, diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vocês colocam em prática, irmãos, as verdades bíblicas que vocês adquirem aqui na igreja? Vocês colocam em prática as verdades bíblicas, os planos, os ideais, a vontade de Deus na sua vida? Diga amém. Se você coloca. Porque é para isso que nós existimos, irmãos, para entendermos e compreendermos, Senhor, por que é que eu estou aqui? Senhor, quais dons o Senhor me permitiu ter? E para que servem esses dons? Se você ainda não sabe, você precisa buscar de Deus, conhecer qual é a vontade de Deus, o que Deus tem para você, para que você desenvolva e abençoe a comunidade dos santos. Porque os nossos dons não são para a nossa glória. Os nossos dons são para servir aos nossos irmãos. E uma quarta coisa que nós devemos nos arrepender, são das más intenções do nosso coração. Certa vez, estudamos um livro, Retorno à Santidade, e ele falava de algumas temáticas de como poderíamos pecar, e uma que me chamou bastante atenção e que pega todos nós é justamente o pecado de pensamento, ou em pensamento. Muitas vezes a gente até consegue refrear a língua, muitas vezes a gente até consegue não realizar determinado ato, mas Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Então não é somente o ato do pecado, mas é o pensamento, e a Bíblia diz que o pensamento nasce, ou melhor, o pecado nasce no nosso pensamento. E aí a gente arquiteta e dá luz ao pecado, é o que a Bíblia fala para nós. Seus pensamentos. Certa vez numa das mensagens, eu usei essa ilustração. Se a gente pudesse pegar os seus pensamentos do dia de ontem, gravar num DVD, será que a gente poderia rodar aqui em cima esse DVD na hora do culto?
Isso para os irmãos entenderem o quão profundo Deus chega em nós. O quão profundo Deus quer transformar a nossa vida. Ele não se importa somente com o nosso exterior, mas Ele entende que a boca fala do que está cheio, o coração. Ele sabe que aquilo que passa pela nossa mente é aquilo que nós vamos, mais cedo ou mais tarde, acabar realizando. E Ele se importa com aquilo que passa em nosso coração, por isso que Ele diz que nós devemos nos arrepender das intenções ou das más intenções do nosso coração. Provérbios 4:22. Sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos, as veredas da vida. Terceira condição que é exigido para que tenhamos um avivamento que começa na minha vida, que começa na sua vida e que em comunidade reflete aquilo que somos no nosso secreto. A terceira condição é a santificação. 1 Pedro capítulo 1, versos 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Precisamos entender que a santificação é um processo, mas ele é primeiro uma ordem dada por Deus para que a gente cumpra. E aí, se olharmos no espelho e avaliarmos a nós mesmos, poderemos dizer que aquela pessoa que está no espelho se parece com Deus? Esse é o nosso desafio. Jesus nunca disse que seria fácil segui-lo. Muito pelo contrário. Ele deixou bem claro as dificuldades que teríamos. Mas, irmãos, nós precisamos obedecer a Deus, precisamos obedecer essa ordem de Deus de santificação, porque se não formos santos, não teremos um relacionamento com Deus e ainda estaremos mortos em nossas transgressões. A santificação é um processo que começa com a humilhação, porque nos traz a consciência de que não somos merecedores da graça de Deus. Passa pelo arrependimento para que nós deixemos essas coisas, para que possamos estar na presença de Deus, para que possamos entender que o objetivo de Deus é imprimir ou prensar o seu caráter, o caráter dele, no nosso caráter. É fazer com que realmente possamos viver como o plano original, sermos a imagem e semelhança do nosso Criador. E precisamos seguir esses passos para que a gente realmente consiga espelhar a Deus, transmitir a Deus, transbordar de Deus na vida das pessoas. Irmãos, o processo de santificação, ele inclui esse processo de arrependimento. Por várias vezes eu preguei, já ouvi várias mensagens de que a gente diz que a conversão é um ato, a santificação é um processo. Mas esse processo de santificação requer arrependimento diário. Quem aqui não peca todo dia? Se nós pecamos, nós também precisamos nos arrepender desses pecados para que a gente possa se tornar cada vez mais santo, para que a gente possa viver na condição de sermos purificados por Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo em nós. O desejo, irmãos, de santificação, ele é necessário para que Deus realize um verdadeiro avivamento espiritual. A comunidade de Israel, antes de tomar a terra de Canaã, estava reunida e tinha os ritos, mas chegou um dia que
antes de Jericó ser tomada, que Deus disse a Josué, vai lá na congregação e diz, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifiquem-se. Para de olhar, irmão, para você e achar que você já está bem. Santifique-se. Para de olhar e criar desculpas. Santifique-se. Porque Deus quer fazer maravilhas no nosso meio e através de nós. Amém, irmãos? Quarta condição. Fé, oração e jejum. Marcos 11, versos 22 e 23. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e retire-se para o mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá, assim será feito. Fé é primordial para que nós nos aproximemos de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que creiamos na existência de Deus. A fé desafia, irmãos, a realidade, muitas vezes. A fé, ela é vivida também na nossa realidade. Quando começamos a realmente crer em Deus, quando começamos a realmente exercer aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus planejou para nós, as boas obras que Deus planejou antes mesmo que nós nascêssemos, nós começamos a viver por fé. Viver por fé não é irresponsabilidade, viver por fé não é, eu vou sair na rua e eu creio que um passarinho vai vir. Se Deus mandou, como Ele mandou o corvo para Elias, vai acontecer. Mas Deus mandou? Então faça. Isso é fé. Isso é viver por fé. Não viver somente pelo que os nossos olhos veem. Não viver somente naquilo que eu posso fazer com o meu trabalho, com um grupo de irmãos. Não. É viver na dependência de Deus. Viver crendo na palavra de Deus. Crendo que se buscarmos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Crendo que Deus ele não nos jogou aqui e foi para outro canto criar outro mundo, não. Que Deus ele é real, que Jesus Cristo vive, que o Espírito Santo age no nosso meio. Isso é viver por fé, que nos faz falar com Deus, que nos faz orar. E a Bíblia garante que se a gente orar segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e realiza aquilo que nós estamos pedindo. Para sabermos a vontade de Deus, irmãos, veja a sequência. A gente se humilha, a gente se arrepende, a gente se santifica e a gente tem fé em Deus e a gente vive aquilo que Deus quer para nós. E uma disciplina que a nossa denominação muitas vezes não dá muita bola é o jejum. Porque não entende o conceito, não entende a importância, não entende a abertura que temos. Não é que Deus quer sacrifício. Davi já disse para a gente lá no Salmo 51. Mas o meu coração contrito me faz ter prazer. Certa vez Davi queria levantar um altar para Deus e foi comprar determinado terreno e o dono do terreno disse, não, rei, eu lhe dou. Ele falou, não vou oferecer nada a Deus que não me custe. A gente brasileiro gosta muito de ganhar as coisas. E gosta pouco de investir nas coisas. Mas no reino de Deus, a gente precisa investir. A gente precisa reconhecer a importância do reino de Deus como alguém que estava andando no campo, achou um tesouro, foi lá, vendeu tudo o que tinha e voltou para comprar aquele campo. Porque ele queria ter legitimidade sobre aquele tesouro. Assim é o reino de Deus. Que a gente vai, deixa tudo que a gente tem,
deixa todas as pessoas que a gente tem, porque às vezes é fácil deixar aquilo que a gente nem tem, muitas vezes, porque é do banco, é da financeira, é alguma coisa. Mas deixar tudo que nos importa e realmente irmos seguir a Deus, irmos seguir a Cristo. Irmãos, avivamento, renovo em Deus é um desafio muito grande. Fé, oração e jejum. Tudo isso são condições que vão nos levar à quinta condição, que é buscar a Deus. Você tem buscado a Deus? Tenho, pastor, eu vou no culto. Você tem buscado a Deus? Tenho, pastor, eu boto um louvor no rádio do carro, no som. Você tem buscado a Deus? Vamos ler o texto que vai nos dizer como realmente deve ser buscar a Deus. Salmos 42, versos 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar ou apresentar-me a Deus? Próximo texto, Salmo 63, 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco como, irmãos? Intensamente. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem ansiado por Deus? Lembra aquele dia que você estava andando no sol, na praia, no centro da cidade, onde quer que você... e que você ficou louco pelaquela Coca-Cola gelada, né? Ou terminou a sua pelada para os homens, e aí como a gente não bebe álcool, a gente vai se afogar onde? Na Coca. Lembra quando você pegou aquela garrafinha de vidro, colocou no copo cheio de gelo e limão? É desse jeito que a gente precisa ansiar pela presença de Deus. Irmãos, ter a Deus no culto, sentir a presença de Deus em comunidade, é bom. Só que eu já disse e vou repetir, a comunidade reflete o nosso quarto, o nosso secreto. Você tem ansiado, você tem tido sede, você tem tido fome pela palavra de Deus, pela presença de Deus, para que você realmente viva esse renovo, para que você realmente tenha um avivamento verdadeiro, você precisa não só entender, mas você precisa viver o significado da palavra ansiar, desejar. Não é um simples querer, é um complicado viver sem. Se você passar 3 dias sem ler a Bíblia, o que acontece com você? Nada? A gente viu uma jovem aqui pedindo oração para que ela se liberte da cocaína. Os irmãos já puderam ver várias pessoas que passaram pela crise da abstinência do entorpecente que ele dependia. Quanta abstinência, irmãos, quantas crises de abstinência nós estamos passando quando a gente não tem a presença de Deus? Eu não estou dizendo que você precisa passar pela crise da abstinência, eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que essa necessidade tem que ser a mesma necessidade de termos e vivermos a presença de Deus diariamente.
É isso, irmãos. Jesus Cristo nos ensinou que o maior mandamento e o principal é: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o vosso... O que mais? Alma, entendimento e força. Completamente. E a partir desse amor por Deus, a gente vai refletir naturalmente o amor aos nossos irmãos. Então, precisamos buscar a Deus. Precisamos desejar a Deus. Precisamos querer viver a Deus. E a Bíblia nos alerta: busque o Senhor enquanto se pode achar. Porque muitas vezes vivemos como se fôssemos eternos já na terra. Mas a gente precisa ansiar, como a gente cantou, pela volta de Cristo. Precisamos entender que Cristo vai voltar. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, não sabemos. Mas precisamos estar preparados e colocar a Deus em primeiro lugar e buscar a Deus em primeiro lugar. E por último, a sexta condição que vem arrematando tudo isso é colocar Deus no foco. Muita gente conhecemos que se desviou da igreja porque olhava para o pastor, porque olhava para o líder, porque olhava para os irmãos. Ele não focava em Deus, focava nas pessoas. Muita gente, quando começou a passar pelo deserto... Quem aqui já passou pelo deserto? A gente passa por desertos? Passa. Jesus Cristo foi para o deserto, irmãos? Foi. O deserto faz parte da vida cristã. Só que muita gente, focado em bênçãos, deixou que o deserto, ao invés de fortalecê-los, os expulsasse, porque eles estavam focados nas bênçãos. Precisamos entender que Deus, Ele é um único Deus. Não existe outro. Não existe substituto. E todas as vezes que nós arrumamos substitutos, sejam pessoas, sejam bênçãos, sejam processos, sejam rituais, sejam prédios, a coisa desanda. Então, para que a gente possa viver o avivamento verdadeiro, para que possamos ter a nossa vida transformada por aquilo que Deus quer para nós, a gente precisa parar de olhar para tudo e olhar para Deus. Olhar para Deus. Ele é o único que não vai lhe desapontar naquilo que Ele propõe. Ele pode lhe desapontar, entre aspas, nas suas expectativas. Mas se a sua vontade, se a nossa vontade refletir a vontade de Deus, tudo aquilo que pedirmos em oração, nós teremos. Aí eu pergunto, Deus quer um avivamento, irmãos? Quer. Ele quer que voltemos a buscá-lo com mais intensidade, através do aumento da nossa fé, através do nosso relacionamento com Ele, da oração, através do nosso sacrifício pessoal no jejum. Porque isso faz parte da santificação. Santificação que é a gente se arrepender porque a gente se humilhou, entendendo e vivendo que nós dependemos de Deus. E aí sim, como igreja, poderemos viver um renovo de Deus. Como igreja, poderemos dizer, Shekinah, vem Espírito Santo sobre nós. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Amém?